Olá, tudo bem? Vamos fazer um teste. A gente entrou ao vivo agora. Olá, Rebeca, tudo bem? Estou fazendo um teste. Eu queria que me avisassem se está tudo certo o áudio, porque é a nossa primeira live. Olá, sejam bem-vindos. Tá tudo certo? Tô escutando, bacana. Que legal. Então tá certo, que legal. Muito obrigada a todo mundo que tá entrando. Bom, meu nome é Adeline. É a primeira live nossa, então assim, peço um pouco de desculpa pra vocês. Se caso acontecer alguma falha técnica e a gente tá acostumando, então vamos entrar nesse novo universo. A gente veio aqui hoje para falar para vocês, né, como planejar a sua primeira viagem a Paris. Eu sou a Adeline, eu e o meu irmão Pedro, nós somos os fundadores do Roteiro de Paris Express. É um projeto muito importante pra gente. E antes de eu falar um pouco sobre o planejamento, eu gostaria de falar também para vocês um pouco sobre a minha trajetória. Eu sou formada em Relações Internacionais. Minha primeira viagem internacional foi para um trabalho humanitário em 2007. Eu fui para a África, fiquei 6 meses nos Estados Unidos arrecadando dinheiro para poder ir para a África. Foi minha primeira experiência com planejamento na minha vida. E foi quando eu entendi a importância do planejamento, porque a gente precisava arrecadar $3.000 e eu arrecadei $6.000. Foi muito bacana. Fui para a África, fiz um trabalho humanitário lá de 7 meses. Foi quando eu apaixonei por culturas, foi quando eu quis muito continuar a viajar, a conhecer o mundo, a ver novas histórias. E Paris entrou na minha vida de uma maneira muito inesperada. Algumas pessoas dizem que isso é acaso, mas a gente não acredita em acasos, porque eu ganhei uma promoção no shopping e junto com a minha mãe, assim, eu coloquei o cupom de última hora e nesse sorteio faltavam alguns minutos para fechar o shopping. No último dia coloquei e fomos sorteadas e a gente foi para Paris. A minha mãe no início não queria e eu sempre muito apaixonada por Paris. Quando cheguei lá, amei. Foi em 2011. Então assim, foi quando Paris abriu um mundo pra mim. E de lá pra cá, eu já conheci mais de 20 países, já andei por mais de 50 cidades nesses 20 países. E foi daí também que eu e meu irmão, assim, nós começamos a entender que existia sim como você fazer viagens econômicas e baratas, pesquisando e entendendo como funciona esse universo de viajante. E daí, de uma viajante curiosa, nós passamos a viajantes profissionais, porque é assim que nós nos intitulamos. De fato, a gente tem muita pesquisa, a gente estuda muito, a gente tem muito que aprender, mas a gente está sempre se dedicando para fazer que os nossos sonhos se tornem realidade. E por que veio Paris, né? Paris, como eu disse para vocês, como foi o primeiro lugar da Europa que eu conheci, foi uma paixão muito grande. Então eu comecei a estudar sobre os roteiros, sobre a história e ver como que era possível, né, estar naquele lugar maravilhoso, um lugar lindo. Ela é a cidade luz, gente. Paris é maravilhosa. E todas as pessoas já sabiam que a gente era muito apaixonado por Paris. Então nossos amigos, familiares, sempre que iam pra Europa, paravam em Paris, ligavam pra gente, falavam: olha, Adeline, Pedro, como que faz pra gente poder ir na torre? Como que funciona? Né? E assim, eu tenho 2 casos de experiências de amigos assim que não foram legais, porque a gente tinha dado também até algumas dicas, mas que chegou de última hora e tinha que ir para Londres, tentou pegar o trem lá em Paris e não comprou com antecedência, e um bilhete que custaria €100, eles pagaram €500. Gente, isso é real.
Isso acontece mesmo. Quando você não faz aquele planejamento adequado, acontece essas situações. E daí, muitas pessoas buscaram, né, como eu falei pra vocês, a gente foi ajudando, né, essa amiga inclusive falou, ai, foi uma tragédia, se eu soubesse, eu falei pra ela, mas eu te disse, eu te passei tantas dicas. Então, pra vocês verem como é importante a programação e o roteiro. E daí veio roteiros mesmo, né, eu e meu irmão sentamos e estruturamos os roteiros. E a gente falou, ele falou assim, meu irmão... Ele me chama de Magrela, tá, gente? Apesar de que, né? Enfim. Ele falou, Magrela, vamos fazer esse roteiro de Paris Express e vamos ajudar as pessoas, porque tem um universo enorme, né, de possibilidades e a gente pode ajudar essas pessoas com informações exclusivas. Começamos esse projeto há 1 ano atrás, que começou bem devagarzinho, a gente entendendo cada vez mais o nosso produto, o nosso mercado, o que a gente queria. E aí a gente foi pesquisando e daí surgiu o roteiros com informações exclusivas sobre temporadas, quando você pode viajar, né, o período ideal, que é possível você fazer uma viagem para Paris pagando às vezes o mesmo valor que você faz uma viagem pro litoral brasileiro, gente. Isso aí é muito real. Existem promoções relâmpagos que você paga R$700. É claro que a temporada, isso depende da temporada também. Mas é uma possibilidade, isso é possível. Você só precisa ter as informações corretas, saber entrar nos lugares corretos, fazer as pesquisas corretas para fazer seu sonho se tornar realidade. E daí também a gente foi pesquisando sobre passagem, a gente pesquisou sobre hospedagem, estudamos muito mesmo, fizemos cursos e entendemos como funciona. Então, estudamos também para fazer montagem de roteiros, sobre Paris, as regiões de Paris, o melhor lugar para ficar em Paris, transporte, como entrar nos museus e monumentos, sem pegar aquelas filas enormes. E estruturamos isso. E vou te falar que é muito importante. Eu tive a experiência, né? Eu estive lá agora, 2 semanas. Apliquei todos os tipos de possibilidades de ingressos para entrar nos museus e monumentos e tinha uma que eu nunca tinha feito e fiz e fiquei 2 horas para entrar no Palácio de Versalhes. Então, realmente, quando você não desculpa, quando às vezes você não sabe a informação, aonde buscar, acontece isso mesmo. A gente é pego desprevenido, fica em filas enormes, sendo que tem como você furar filas e não furar fila de furar fila, né? Mas comprar com antecedência, vamos assim dizer, né? Esse termo de furar fila não é muito legal. Até mesmo porque eu tive uma experiência com um italiano que literalmente eu já tinha 1 hora de fila, ele furou a fila, enfiou na minha frente, né? E a gente, pra ser muito educado, como eu digo para minhas amigas, a gente fingiu demência. E aí vem o nosso tema da nossa live, né? Mas como planejar a viagem para Paris? Primeira coisa que você precisa ter em mente, é preciso entender as temporadas e os preços das temporadas. Viajar para Paris depende muito se você está indo na média, na alta ou na baixa temporada. Então, é entender quais são esses períodos e os valores, porque eles oscilam muito. Alta temporada, nós estamos falando de julho, né? Principalmente junho, julho, agosto até início, setembro ali. Mas é muito caro. Claro, tem promoções, a gente consegue também com promoções. Mas no geral, onde todo mundo tá de férias, tanto no Brasil quanto na Europa, né, nos Estados Unidos, as pessoas estão viajando muito. Então, quando você não programa, acaba que essas temporadas também ficam muito onerosas e você acha que é impossível de viajar para Paris. A outra informação é que existe um site que chama quantocustaviajar.com. A gente adora esse site. Esse site ele traz uma média que ele pode ser para mais ou para menos, porque os viajantes que informam sobre trazem essas informações, né, sobre passagem, quanto pagou de passagem aérea, de hospedagem, quanto que é para entrar
em museus, restaurantes que as pessoas vão. Isso depende também do que você quer fazer numa viagem, se você quer uma viagem mais econômica ou se você quer ter um pouco de conforto. Então esse site é muito legal, ele é excelente. Quando você clica lá, você coloca a opção, você consegue ver a parte de passagem aérea, como eu disse, a parte de hospedagem. É legal que ele fala do gasto diário, até em locais que você pode comer, inclusive, né? Tipo em restaurantes, boulangeries. Então, ele traz algumas informações bem bacanas sobre como que você pode planejar a sua viagem. Então, depois que você já sabe, né? Você precisa planejar como que você vai pagar essa viagem. Então, pagar a viagem, como que a gente faz? A gente já viajou, claro, pegando promoções, por saber termos informações sobre programas de milhagem, milhas, e a gente conseguiu fazer uma viagem, tipo, com 3 meses de antecedência só, e pagando um preço razoável pelo tempo. Mas, no geral, uma média, a gente planeja 1 ano de viagem. Tem gente que planeja 2 anos, não importa. Importa aquilo que você pode e você tem pra poder gastar ou economizar. Então, assim, o que isso vai... como que você vai administrar isso na sua vida? No nosso guia interativo, que é algo que eu vou falar um pouquinho também lá na frente, a gente traz essas informações também de dicas que a gente pode economizar no dia a dia. E assim, parecem dicas óbvias, gente, parece até bobo, mas são dicas reais. Então, se eu sou uma pessoa que eu trabalho o dia inteiro, eu almoço fora, eu posso fazer em casa, levar pro trabalho. Se eu durmo com a televisão ligada, eu posso me atentar a isso. E por aí vai. A gente tá falando de pequenas economias que no final, no montante dos meses, eles já representam para você, às vezes, um dia de gasto numa viagem internacional. Então, isso tudo é uma questão de escolha. O planejamento é uma questão de escolha. É mudar de hábitos. A gente tem que estar muito disposto. E é muito maravilhoso no final, quando você faz todas essas suas renúncias e vai e realiza uma viagem dessa, uma viagem dos sonhos, e faz tudo que você sempre quis fazer. Então, a gente vai dar mais dicas disso também. Nós temos muito mais informações super bacanas que vocês podem também economizar. E, bom, assim, a gente já conseguiu uma média, né? As pessoas perguntam pra gente qual que é a média, né? Você vai fazer uma viagem. Então, qual que é a média, mais ou menos, que eu vou gastar para eu poder viajar? Eu vou falar novamente dessa questão das temporadas. Tudo tá muito relacionado às temporadas. Se você não tiver isso bem claro para você, bem entendido, você não consegue fazer, inclusive, pesquisas das passagens aéreas. Hospedagem também. Hospedagem é uma das coisas que você precisa ter em mente, principalmente na Europa como um todo, mas principalmente em Paris, que existe um período que você precisa estudar e programar e pesquisar, né? E esse período, para você ficar numa região mais centralizada, ele exige de você alguns meses de pesquisa, 6 meses de pesquisa, né? Se você estiver disposto a estar no local que você vai poder transitar melhor. Então, tudo isso depende muito. O quanto você vai gastar, o quanto a média que você precisa, vai depender dessas questões mesmo. Então, o planejamento, ele é o essencial, ele é o cerne de qualquer coisa da nossa vida. Depois, quando a gente terminar a nossa live, eu vou mostrar pra vocês o meu planejamento da live. Daqui a pouco eu mostro. Então, assim, é isso, né? Na minha lua de mel, eu e o meu esposo, o Rafael, nós fizemos uma lua de mel meio que assim, supetão. E a gente viajou, a gente usou as nossas milhas e tudo que a gente tinha, assim, de conhecimento nesses programas de milhagem. A gente ficou em albergue, foi fantástico. Às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito de albergues, mas foi super bacana. Albergues, que são os hostels na Europa, eles são ótimos. Eles não são... Às vezes a gente tem um certo preconceito mesmo, acho que é um pouco isso.
Mas foi muito bacana, a gente ficou... Nessa última viagem agora, 2 semanas, nós alugamos um apartamento do Airbnb, foi muito bom. Nossa experiência foi super bacana. É claro que nós estamos falando de Paris, gente. Paris, nossa estrutura de apartamento, né, aqui no Brasil é muito diferente, nosso contexto. Então, nosso apartamento, por exemplo, tinha um banheiro só para chuveiro e o outro só para sanitário. Então, não tem os dois juntos, assim. E tem uns que às vezes até é bem complicado, nem tem hotel que nem tem. Mas isso é em toda Paris, viu? Isso daí é claro que tem hotéis muito bons, mas assim, não é uma coisa que limita, né? Limita às vezes, dependendo do ponto de vista da pessoa. Mas a gente vai falar também sobre cada um desses itens, a gente vai falar sobre Airbnb, nós vamos falar sobre compra de passagem aérea, a gente vai falar sobre como ir a Versalhes, a gente vai falar sobre as filas, nós vamos falar sobre os monumentos e sobre os locais, né, as regiões de Paris, como você programar o seu roteiro pelas regiões de Paris. E tudo isso a gente vai lançar, né, nos próximos dias, o nosso e-book gratuito. Então, se você tiver interesse, deixa para nós o seu e-mail aqui por direct, que a gente vai enviar essas informações. E muito em breve a gente vai lançar o nosso guia interativo. E esse guia interativo a gente fala também sobre tudo. Eu vou falar com você sobre sonhos, eu vou falar sobre planejamento, eu vou falar sobre passagem, eu vou falar sobre hospedagem, eu vou falar sobre monumentos e jardins gratuitos de Paris para poder você fazer sua viagem com economia. Eu não sei se vocês sabem, mas existem alguns museus que você consegue entrar gratuitamente numa época específica do mês. Então isso tudo a gente vai trazer de informação para você também. Como andar de metrô em Paris, que as pessoas ficam confusas, né? E assim, traz uma certa confusão mesmo, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então a gente vai ensinar vocês. Eu falo ensinar mesmo com uma coisa interativa, né? Nós fomos pra lá pra gravar exatamente isso. Então a gente vai falar e vai mostrar pra vocês como transitar mesmo, assim, com vídeos bem bacanas. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não consegui ver todas as perguntas, agora que eu tô vendo. Bom, questão de violência. Lá em Paris, eu nunca presenciei, nunca ouvi falar alguém que foi assaltado à mão armada. Mas existem uns ratinhos de metrô. Então, que são aquelas pessoas que ficam mesmo ali em cima de você e você dispersou ali, a pessoa enfia a mão na sua bolsa, te rouba o celular ou nos seus bolsos. Então tem essas situações em Paris, mas não tem assalto à mão armada, como a gente vê aqui no Brasil. Se existe, eu nunca ouvi falar, né? E é bem seguro mesmo, dá pra você andar super tranquilo de metrô, como também dá pra você, se às vezes sai à noite, quer voltar, se você quiser pegar um Uber também, funciona super bem. Existem outros também aplicativos que a gente vai indicar pra vocês de lá, que é super bacana, que você pode pegar também. E vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir ver as eu acho que eu consigo. A Bianca mandou aqui: como entrar nas atrações sem pegar muitas filas? Planejando, sabendo a época certa de comprar. Existem algumas atrações que às vezes as pessoas... na verdade, eles estão sempre mudando, né? Então, assim, o Palácio de Versalhes, no site dele muda as regras o tempo todo, mas em relação a filas, por exemplo... Mas assim, sempre com antecedência, fazendo muita leitura, conhecendo mesmo o site deles, entendendo um pouco mais sobre os preços dos tickets, como faz para entrar. Então, eu acho que nas atrações o básico, na verdade, é isso. Leia, entra lá no site do monumento que você quer e leia sobre ele. Acho que essa dica aí é uma dica assim, garra ela é de ouro. Vamos ver uma outra aqui. Onde que eu vi alguém mandando?
Amo demais. Obrigada, amo demais esse projeto. Obrigada, Luiz. Quero conhecer Paris, mas no momento sem dinheiro. Não, Rebeca, mas tudo bem, planeja. Então, por isso que a gente fez essa primeira live, sabe? Planeja, não desista, não. Um sonho é um sonho, gente. É possível pra todo mundo. Por isso que nós criamos o roteiro de Paris Express. Porque qualquer pessoa pode viajar. Igual a gente disse, às vezes você consegue fazer uma viagem pra Paris que saia mais barata do que uma viagem pro litoral brasileiro. É caro mesmo ir pro Nordeste, por exemplo. Existem alguns lugares que são caros. Rio de Janeiro, dependendo da época, também é muito caro. Então, meu sogro e minha sogra, eles moram em Campina Grande, na Paraíba. As passagens, elas chegam a R$1.200. Então, R$1.200, gente, fica de olho numa promoção. Você acrescentando, às vezes, se você pega uma passagem de R$1.700, você acrescenta R$500, mas, poxa, entende? Então, dá pra você se planejar, é só você se organizar direitinho e fazer essa economia que vai dar certo. Mas a gente vai dar muitas dicas também. Vamos ver aqui. Eu também amo Paris. Não, a gente é muito apaixonado por Paris. Então a gente vai ter muita coisa pra conversar. É isso, gente. A gente tá muito obrigada pela oportunidade. Eu falei pra vocês que eu vou mostrar como que a gente faz olha o planejamento de uma live. Eu quero mostrar o planejamento da nossa live. Se eu conseguir, né? Aqui, opa. Planejamento de uma live. Tá vendo? Simples, prático. Funciona. Então tá, é isso. Um beijo, obrigada e até mais.